Olá, tudo bem? Prazer, eu me chamo Mike Santana. E por que eu tô dizendo isso? Se você provavelmente é inscrito no meu canal e tá vendo esse vídeo, você sabe quem eu sou. Mas esse vídeo ele vai ser diferente e eu espero muito que ele alcance pessoas que não são inscritas neste canal. Antes de começar realmente o assunto do vídeo, eu preciso fazer alguns disclaimers, alguma introdução de alguns asteriscos do vídeo. E aí você vai achar, não, pô, tá enrolando pra começar o vídeo. Não tô enrolando, eu preciso que essas coisas estejam muito bem claras antes do vídeo começar. Primeiro de tudo, eu realmente quero que este vídeo seja passado para pais, para pessoas que não são do meio, para pessoas que não são gamers e etc. Eu quero que pessoas que são de fora da nossa caixa vejam esse vídeo, porque pra galera que é do nosso nicho, é da nossa galera, que já é arroz com feijão, já é assunto batido. Outra coisa, esse vídeo ele vai ser longo, eu não sei o quanto longo, mas ele vai ser longo porque ele precisa ser longo. Eu preciso mostrar todos os pontos de vista, eu preciso mostrar todas as partes importantes, com conhecimento científico, com artigos, com pesquisas, etc. Então esse vídeo precisa ser longo. Outra coisa, eu não quero ganhar audiência em cima da tragédia de Suzano. Não. Eu só acho que, num momento pertinente como esse, com esse assunto em voga, trazendo de novo toda essa discussão, não tem hora mais propícia para a gente debater isso e realmente debater. Se você é uma pessoa que acredita que videogames violentos têm influência em comportamentos violentos que causam esse tipo de acontecimentos, eu peço, por favor, assista esse vídeo com o máximo de cabeça aberta possível. E a premissa desse vídeo é, enquanto as pessoas estão dizendo eu acho, eu vou trazer e eu vou dizer aqui nesse vídeo, estudos comprovam. Eu não quero te confrontar, eu não quero te humilhar, eu não quero te ofender, eu não quero fazer você se sentir burro. Falta de informação não é algo que você deva se envergonhar, mas você se privar da informação é. Então você, por favor, esteja aberto a conseguir mais informações e conhecer mais. E a última coisa que eu quero deixar claro é, assim como eu me apresentei no começo, meu nome é Mike Santana, eu tenho 31 anos, eu trabalho com isso, eu trabalho com o YouTube, eu trabalho com criação de conteúdo da internet. Eu sou formado, eu sou pós-graduado e por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero que você saiba que quem está falando não é simplesmente um adolescente, no caso do, poxa, falaram mal do meu videogame. Não. Como vocês bem sabem, aconteceu infelizmente a tragédia, e é uma tragédia, na escola em Suzano. Por conta disso, levantou-se mais uma vez a problemática de que é culpa dos games violentos. Eu não quero trazer aqui realmente de quem é culpa. O que eu quero é mostrar, por A mais B, finalmente, não existe uma relação de causa e efeito entre o consumo excessivo de jogos violentos, e sim, eu vou trazer a parte do consumo excessivo, não a parte do eu joguei um jogo violento uma vez na vida, não. Eu tô falando realmente das pessoas que podem ser categorizadas como viciadas em games. E que essas pessoas, tendo um alto consumo de jogos violentos, ainda assim você não tem uma relação de causa e efeito em atitudes violentas, em violência social. Na verdade eu vou mudar e vou dizer o seguinte, não tem causa e efeito em agressão. E eu vou, no final, até o final do vídeo você vai entender o porquê que eu não posso falar violência e sim eu preciso falar agressão. Então, como eu falei, eu não quero aqui trazer a base do eu acho, eu vou trazer realmente estudos científicos, porque nós temos estudos atuais provando que realmente não existe essa relação. Fala, Mike, tudo bem? É um prazer falar com você, cara. Infelizmente, hoje é sobre um assunto muito triste. Bom, mais uma vez estamos passando por essa cruzada moral que é o videogame e a violência. É válido reforçar que isso não é de hoje. A mídia tenta massacrar com a reputação do entretenimento interativo faz muito tempo. Foi assim com a chacina de Columbine, o massacre de Realengo, o caso do menino Perseguini, o atentado do Morumbi Shopping, todos eles têm algo em comum. Tentar solucionar um problema grave e profundo de maneira simples e mágica. Culpabilizar games violentos se torna uma válvula de escape. As autoridades, políticos e jornalistas retrógrados, porque é isso que eles são, apontam o dedo para o mais óbvio, quando a história vai muito mais além do que imaginamos. O Dr. Salah Khaled, que é uma das minhas maiores referências no assunto, escreveu o livro Videogame e Violência,
ele aborda ponto a ponto onde a perseguição começou e explica suas motivações. Sala também é gamer desde a década de 80 e defende que, mesmo que haja ligações hipotéticas e fundamentações teóricas simplistas para isso, nas próprias palavras dele, não há nenhuma evidência concreta de que tão suscitada relação de causa e efeito entre videogame e violência tenham validade. O estudo deste ano, publicado pela Universidade de Oxford, de Andrew K. Przybyliski, eu não sou obrigado a falar o sobrenome desse direito, tá bom? Obrigado. E de Neta Weinstein. É um estudo que foi publicado em fevereiro deste ano. E o estudo realmente vem com o intuito de olhar para toda a literatura que foi feita até hoje sobre a relação de games e violência e reanalisar e reavaliar. E no final desse estudo, eles comprovaram que não existe nenhuma relação comprovada suficientemente para você colocar essa relação de causa e efeito. Ao longo do vídeo eu vou ler algumas citações desses estudos. Por exemplo, o Andrew e a Neta, eles falam no estudo dele o seguinte: essas etapas estão longe de serem universais, já que outras organizações que realizam suas análises de ciência, como os relatórios do governo australiano e sueco e a própria divisão de psicologia e tecnologia de mídia da APA, que é American Psychology Association, se não me engano, é a Associação de Psicologia Americana, concluíram que não há ações acionáveis, evidência de que o comportamento agressivo resulta de jogos para jovens. Uma coisa que é importante a gente saber é que já chegou num ponto desse debate em que em 2011 a própria Suprema Corte dos Estados Unidos chegou a julgar que não há provas o suficiente para que você consiga dizer por A mais B de que jogos violentos resultam em personalidades e atitudes violentas socialmente falando. Não existe. A Suprema Corte chegou nessa conclusão. É uma coisa que precisa deixar claro nesse vídeo. Em nenhum estudo eles chegaram a dizer jogos violentos não causam isso. Em nenhum momento chegaram a dizer assim, ó, tá eximado de qualquer relação. Não. Todos os estudos dizem o seguinte: não existem provas o suficiente, não existem provas que consigam relacionar que uma coisa tem a ver com a outra. Então, parece que tá dizendo a mesma coisa, mas não. Existe a diferença de você eximar e falar assim, ó, não, a gente conseguiu provar que não tem relação. E existe uma diferença de que a gente não consegue provar que tem a relação. Entendeu? Existe essa diferença. Mas, como eu falei, esse estudo do Andrew e da Neta, ele vem para desmitificar algumas coisas, porque já existiam estudos anteriores que vinham a dizer que os jogos violentos, eles causam sim uma influência muito grande no comportamento violento social, nesse comportamento de agressão que as pessoas têm. E era baseado muito numa teoria chamada MGA, ou GAM, que é o modelo geral de agressão, que eram pesquisas feitas baseadas em grupos de estudo, pegavam alguns jovens e faziam lá, botavam eles pra jogar videogame, etc, avaliavam lá o nível de agressão que essas pessoas tinham, só que o método de pesquisa era falho. O método de pesquisa, ele era muito superficial. E esse estudo ele vem para derrubar exatamente esse método de pesquisa. Como eles dizem no próprio artigo, essa flexibilidade aumenta a chance de resultados falso-positivos e serve para reduzir nossa confiança nas inferências que ligam os jogos à agressão. Somando-se ao problema da flexibilidade da medição de pesquisas, está o fato de que a pesquisa de efeitos violentos de jogos depende de dados autorrelatados fornecidos inteiramente por jovens. E aí no resto desse parágrafo, todos os artigos que eu for citar vão estar na descrição para você ler na íntegra. Todas as minhas fontes de pesquisa vão estar na descrição do vídeo. Ao longo desse artigo, ele fala que os jovens, por estudo de caso, pegar jovens, é um nicho que tende a se autorrelatar. Assim, quando um jovem ele pega para se autorrelatar, ele tende a exagerar e ir para respostas extremas. E é um fenômeno normal entre esse nicho de estudo. Eles tendem a exagerar as próprias respostas. Outra crítica que o artigo faz é que os estudos anteriores tinham jovens relatando sobre a própria agressividade, sendo que um autorrelato muitas vezes é um dado infectado, porque uma pessoa falar sobre a própria agressividade, ela pode tanto diminuir quanto exagerar esse resultado. Então, o outro estudo que eles fizeram pegou as classificações de jogos violentos, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, pegou mais de 1000 adolescentes britânicos, tanto meninos quanto meninas, fez toda uma nova categorização de pesquisa,
diversas e diversas colunas de perguntas diferentes, não apenas focados em autorrelato, mas também sobre pesquisas pesquisas demonstrativas e também entrevistas com as pessoas responsáveis por esses adolescentes. Mais uma vez, você consegue ver a pesquisa todinha no link da descrição. E no final disso tudo, no final de toda essa reanálise de tudo que foi feito até agora, esses dois pesquisadores, eles chegaram na simples conclusão de que, a conclusão final do estudo deles, publicado na Universidade de Oxford, uma das universidades de maior credibilidade do mundo, foi concluído de que não existe a menor maneira de você conseguir comprovar que o uso excessivo de jogos violentos está diretamente relacionado com atitudes agressivas. Todo o resultado do estudo dizia o seguinte: eles tinham como objetivo comprovar. E ao final eles dizem, não existe provas o suficientes para que nós possamos comprovar. Então quando você vai dizer, então pode ser que lá no futuro, pouco provável. A tendência de que quanto mais você estude, menos você consiga comprovar isso. Não é uma falta de provas, não é assim, poxa, não prenderam fulano por falta de provas. Não, é uma situação de que ao tentar comprovar que você não consegue. Você não consegue provar por A mais B de que jogos violentos estão diretamente relacionados a atitudes agressivas que levam a coisas como a tragédia de Suzano, a tragédia de Columbine e por aí vai. Mas aí no próprio estudo eles falam, isso não quer dizer que algumas mecânicas e situações nos jogos não fomentem sentimentos de raiva ou reações de jogadores como sentimento de incompetência, conversa fiada ou competição. Esses tópicos fornecem caminhos promissores para a investigação e têm implicações diretas para a literatura voltada para o comportamento antissocial, como o bullying, o trolling e o griefing, que é a lamentação. Em vez disso, argumentamos que a mera exposição a atos virtuais supostamente violentos em contextos de jogos e conjunto é improvável por si só para suportar positivamente as diferenças perceptíveis na agressão de adolescentes em contexto do mundo real. Então o estudo ele diz, não podemos negar que os jogos eles influenciam em atitudes que permeiam a personalidade de uma pessoa agressiva, mas que não dá para provar que é a influência, que é a causa. Não é uma relação de causa e efeito. Um outro estudo feito pelo professor Christopher Ferguson, da Universidade de Stetson. Ele é um psicólogo, PhD, professor da universidade, e ele fez um estudo, ele publicou um artigo em 2017 na mesma Associação Americana de Psicologia, só que ele é parte de uma subdivisão chamada Divisão 46, que é focada mais na psicologia voltada para mídia e tecnologia. Então, em junho de 2017, ele publicou esse artigo, que também está na descrição, relatando o quanto é prejudicial realmente para todas as pessoas que sofrem problemas que podem realmente levar à agressão, como é prejudicial para a gente resolver este problema, que a mídia e figuras públicas e funcionários públicos, funcionários de autoridade, venham a relatar de que existe essa relação entre os dois fatores. Nesse artigo, ele fala o seguinte, pra você ter ideia. Atualmente, quase todas as crianças, meninos e meninas, jogam videogame. Descobrir que um jovem criminoso também passou a jogar jogos violentos não é mais ilustrativo do que descobrir que eles usavam tênis ou costumavam assistir a Vila Sésamo. O que o Ferguson quer dizer disso? É só mais um traço daquele adolescente. É um traço comum de pessoas da idade daquele adolescente. E que o fato de jogar videogame é a mesma coisa que você dizer, esse adolescente assistia séries, esse adolescente namorava, esse adolescente passou pela puberdade. São coisas normais de um adolescente. Hoje em dia, você falar que um adolescente joga videogame. Então você descobrir que esse adolescente, que acabou sendo um jovem criminoso, agressivo, que foi o responsável por uma tragédia, descobrir que ele jogava videogame, dentre esses jogos estavam jogos violentos, não é mais um caso à parte, não é mais um ponto fora da curva, não faz dele um adolescente diferente. A maioria dos adolescentes faz isso. E o próprio Ferguson, ele cita no artigo dele que criminologistas, ou seja, pessoas que são especialistas em estudar comportamentos criminosos, e principalmente os especializados em estudar homicídios de massa, a grande maioria deles já tem mostrado que eles excluem o fator videogame violento quando vão estudar o comportamento criminoso agressivo de um jovem.
e que eles, a maioria, que boa parte deles, boa parte da literatura criminologista já também trata essa relação como um mito, como uma falácia, como uma farsa, como um senso comum errado. Então, nesse artigo da divisão 46, parece o nome de, nossa, uma instalação secreta, né, de coisa de espionagem, mas não, é realmente uma coisa que existe. Esse mesmo artigo, que mais uma vez vou frisar, está na descrição caso você queira ler na íntegra. Ele dá uma lista de 6 sugestões de como mídia, imprensa, jornalistas e figuras públicas de autoridade devem se portar em situações como essa. E é por isso que eu não estou tratando, que eu falei que eu mudei o meu termo de violência para agressão, vocês vão ver. Primeiro ponto, os funcionários públicos e os meios de comunicação devem evitar declarar explícita ou implicitamente que as ofensivas criminais foram causadas por meios violentos. Isso exprime a linguagem implícita como era como se eles estivessem jogando videogame ou o agressor foi obcecado com videogames violentos. 2. As autoridades públicas e os meios de comunicação devem abster-se de declarações errôneas que impliquem que todos os perpetradores de uma determinada classe, como atiradores de escolas, foram influenciados por videogames violentos ou outras mídias. Importante citar outras mídias também, tá bom? Porque é o famoso fato. Se não fosse o videogame, iam colocar a culpa no filme, iam colocar a culpa na série, iam colocar a culpa no livro, iam colocar a culpa em alguma coisa. Nunca nos verdadeiros fatos. 3. Organizações acadêmicas como a Associação Americana de Psicologia, quando perguntadas sobre videogames ou mídia e eventos criminosos, devem declarar explicitamente que a pesquisa nessa área está em andamento, ao invés de ter demonstrado efeitos claros. No momento, pode ser razoável argumentar a favor ou contra nas relações entre mídia violenta e agressão. No entanto, para crimes violentos falta uma base de pesquisa ligando o crime à mídia violenta. E evidências desconfirmadas são abundantes para afirmar a presença de links. 4. As discussões sobre os efeitos da mídia devem entender agressão ao invés de violência. Meios de comunicação e repórteres devem solicitar opiniões de acadêmicos de ambos os lados do debate sobre os efeitos da mídia para dar ao público uma visão ampla da questão. Ele pede que a gente troque violência por agressão porque violência é o ato mais físico, é o ato mais efetivo, enquanto a agressão é mais abrangente para você categorizar todo o comportamento, incluindo, por exemplo, agressão verbal, agressão psicológica. Entenderam a diferença? Um comportamento agressivo não necessariamente é um comportamento violento. 5. Funcionários públicos, meios de comunicação e organizações acadêmicas fariam bem em se concentrar em causas substantivamente, cientificamente válidas de violência, desde pobreza até problemas de saúde mental e disparidades sociais e educacionais. Concentrar-se em videogames ou outras mídias pode desvencilhar-se de causas reais de violência e causar danos. Por favor, entendam isso. Por favor, entendam isso. Esse ponto, muito especificamente. 6. A mídia de notícias se beneficiaria ao lembrar que descobrir um jovem perpetrador de um crime, calhar de jogar videogames violentos ou assistir a filmes violentos não é incomum, dada a popularidade de tal uso de mídia entre jovens do sexo masculino. Tais divulgações não devem ser tratadas como significativa ou como causas. Vocês entenderam? Entenderam? Tudo o que eu tô querendo dizer. Eu não quero fazer um resumo disso tudo. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham entendido o que eu vim até aqui. Até aqui. Tem mais uma parte daqui pra frente que eu preciso que vocês tenham entendido até aqui. Porque eu preciso trazer pra vocês daqui pra frente os dados de que o aumento do índice de suicídios entre jovens de 12 a 25 anos aumentou 40% no Brasil e de que suicídio é a segunda maior causa de morte entre pessoas dessa faixa etária. E esse dado é da Organização Pan-Americana de Saúde, não sou eu que estou tirando essa informação do nada. A Organização Pan-Americana de Saúde, em 2016, eles falaram a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos é suicídio. É suicídio. O que vem causando o aumento de depressão entre jovens de 12 a 25 anos? Essa geração toda vem sido criada para ter tudo aquilo que os pais não tiveram. Vamos colocar assim, 30 anos, 20 anos atrás, todos trabalharam muito para dar o sustento e para dar tudo aquilo que eles queriam ter
não tinham condições e deram para os filhos. A gente vê, por exemplo, todo mundo fez graduação, né? Digamos, os privilegiados, é claro. Na época dos nossos pais, não era assim. Dificilmente alguém tinha graduação. O que acontece? Junto com esse alto investimento dos pais para dar tudo para os filhos, vem uma alta exigência. Então, eu dei para os meus filhos tudo aquilo que eu queria ter e não consegui ter. Só que eu também quero que ele corresponda a todas as expectativas que eu tinha para mim, se eu tivesse essas condições. Então, além da cobrança dos pais, existe a cobrança da sociedade, né? E existe a autocobrança. Então, eu percebo isso diariamente no consultório. Outra coisa, a gente, como foi sempre criado para ter tudo aquilo que nossos pais não tiveram, a gente foi criado muito sem treino de habilidade para lidar com a frustração. Mais uma vez, eu não quero trazer qual é a causa real de tragédias como aconteceu em Suzano. O que eu quero dizer é apontar o dedo para o lugar errado impede que a gente consiga correr atrás do lugar certo e impedir que coisas assim aconteçam. Para vocês terem ideia, o quanto a gente perpetua conceitos errôneos, o John Sugarman, ele publicou em 2017 um artigo na Johns Hopkins Health Review. E nesse artigo, ele traz a seguinte... É muito pertinente esse ponto que ele traz, quando ele fala: para entender o aumento da depressão entre adolescentes, é útil saber que esse é um diagnóstico relativamente novo. Até a década de 80, os psiquiatras não acreditavam que os cérebros adolescentes fossem suficientemente desenvolvidos para uma aflição tão adulta. Os médicos foram rápidos em descartar transtornos de humor como simplesmente parte do desenvolvimento humano normal, uma ideia que ainda irrita Karen Swartz, uma psiquiatra que é diretora dos programas clínicos do Johns Hopkins Mood Disorder Center. Então, até a década de 80, gente, a medicina psiquiátrica não acreditava que um adolescente poderia ter depressão. Porque ele pegava essas mudanças de humor, essas mudanças de personalidade, o que seriam sintomas claramente clínicos para adultos, e eles categorizavam como simplesmente o desenvolvimento da adolescência, a puberdade, etc. Que existe todo esse desenvolvimento. Mas como a própria Karen Swartz fala nesse artigo, não é fácil ser um adolescente, mas é um terrível desserviço para os jovens descartarem seus problemas médicos como parte do seu processo de desenvolvimento. Eu peço desculpas pelo vídeo incrivelmente longo, maçante. Eu sei, se você chegou até aqui, eu sei que esse vídeo foi chato, eu sei que esse vídeo parecia que você estava vendo uma aula, mas a gente precisa trabalhar isso da maneira correta. A gente precisa parar de debater saúde mental de adolescentes, precisa parar de debater tragédias como o que aconteceu em Suzano, em Realengo, em Columbine. A gente precisa parar de debater isso como se a gente estivesse conversando numa mesa de bar. Chega de eu acho e vamos estudar, vamos procurar, vamos incentivar estudos, vamos incentivar que existam artigos científicos sobre isso, que pesquisadores e cientistas consigam fazer isso, consigam comprovar por A mais B o porquê que isso acontece e vamos tratar, vamos prevenir, vamos parar de colocar e apontar dedo para onde não deve. Eu não tô querendo aliviar a barra dos gamers, porque eu faço parte disso. Eu tô preocupado que a gente esteja sendo usado de bode expiatório e que isso continue se perpetuando, porque putz, eu não vou xingar, esse vídeo eu não vou xingar, porque putz grila, velho, é a milionésima vez que a história se repete. Um massacre acontece, uma tragédia acontece, e a gente já sabe, a gente que tá do lado de cá, a gente já sabe o roteirinho certinho, o como vai chegar para colocarem a culpa aqui de novo. Então a gente precisa prestar atenção no lugar certo. Como eu disse, eu não tô querendo só tirar as coisas das costas da galera que joga videogame. Eu tô querendo que o máximo de pessoas possíveis possam ser atingidos por essa minha mensagem e comece a repensar e se juntar com a gente. Pra falar assim, gente, não é aqui que vocês têm que prestar atenção, é ali. Ali é o verdadeiro problema. E que com isso a gente consiga finalmente andar de mão dada para resolver esse problema. Mas a gente não vai fazer isso com achismos. A gente não vai fazer isso com senso comum. A gente vai fazer isso com ciência. A gente vai fazer isso com estudos. A gente vai fazer isso com comprovações científicas. Então,
Chega desse papo da galera que não é gamer, que acha assim, não, pô, ele tava vestido igual tal personagem, claramente foi por causa dos games. Para com esse papo. Assim como você também que é gamer, que fala, não, mas eu sofri bullying, eu tive depressão, eu jogo videogame violento, nunca matei ninguém. Também para, porque isso também é um desserviço. Você pegar a parte como o todo, independentemente de que lado esteja, é prejudicial pra gente chegar na resposta certa. Você não ter chegado nesse extremo, não faz de você o exemplo a ser seguido pra poder, assim, ok, vamos analisar esse indivíduo. Não deve ser avaliado indivíduo, tem que ser avaliado padrões. Tem que ser avaliado o todo. Então, com isso, eu espero que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possíveis. Não porque eu quero view, não porque eu quero fama, não porque eu quero dinheiro, não porque eu quero inscrito. Porque eu quero ajudar a resolver esse problema. Então, o que eu peço pra você é, se você viu esse vídeo até aqui, primeiro, obrigado. Obrigado mesmo. Se você já é um inscrito do meu canal, você é uma pessoa que provavelmente já tá familiarizado com o mundo de games, pega esse vídeo, não manda pro seu amigo que também é gamer, manda pro teu pai, manda pra tua mãe, manda pra tua professora, manda pro padre da sua igreja, não me interessa, manda pra alguma pessoa que acha o contrário. Manda esse vídeo pra uma pessoa que não é do nosso mundinho, tá bom? E se você é uma pessoa que veio através desse convite, e veio até aqui ainda, até nessa parte do vídeo, muito obrigado mesmo, repasse a mensagem, tá bom? Vamos repassar a mensagem que constrói, tá bom? Então eu agradeço muito vocês terem assistido esse vídeo. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço. Descansar, soldados.